Zaca. Amém. Abre aí, queridos, livro de João. Pastora Lisiane, pastora Cecília, pastor Diego, pastora Emily. Eles estão em... Qual é o nome da cidade, gente? Águas do Rio Doce. Águas Doces do Norte e do Sul. E eles estão lá cumprindo o chamado apostolado, levando o evangelho e estabelecendo alianças. A gente tem conversado no privado e as notícias é de que o corpo está sendo edificado na fé. Gosto de dar essas notícias. Me sinto como Paulo, quando sentava com a igreja primitiva e ele ia compartilhando. A igreja se reunia, na verdade, e eles iam compartilhando a simplicidade da fé, o que ia acontecendo pelas cidades que eles iam ministrando e evangelizando. E eu vejo que não é diferente nos dias de hoje, porque é a mesma unção e o mesmo Espírito que opera. Amém? Esses dias o Senhor, na verdade, individualmente tem ministrado muito comigo sobre identidade. E Ele usou tremendamente a pastora Serrinha na quinta-feira, quando ela começou a ministrar sobre identidade também. E os dias que a gente tem vivido, a gente tem sido muito desafiado a, como eu falei aqui na ministração, a olhar para nós mesmos com os olhos de Jesus. Quantos aqui que tem passado por lutas, por circunstâncias, mas às vezes você não consegue nem olhar para Jesus, nem para a palavra, mas você olha para o problema e olha sempre para alguém, e olha para você, mas não olha para Jesus. Quem já teve essas fases assim? Deus. Teve gente que... Pode levantar os pés. Levanta os pés e as mãos e tudo. Eu tive uma conversa essa semana com o Hebe e eu achei interessante ele falando isso, porque ele dizia assim, eu não sou super-herói. Ele falou, tem dias que eu estou no dia da incredulidade. Tem dias que eu não consigo crer, tem dias que eu estou ruim, tem dias que eu estou com raiva, tem dias que eu não quero falar com ninguém, tem dias que eu... E às vezes a gente se cobre e acha que a gente tem que ser, né? Tem que estar bem, tem que estar por cima da carne seca, tem que estar... Mas tem dia Aleluia, Jesus. que não está bem. Senhor. Eu falei isso uma vez, que vida no Espírito não significa que você vai estar 100% bem. O dia mal vem para todos. Isso é bíblico. Quinta-feira nós falamos sobre isso. O dia mal vem para todos. Mas para cada dia mal, eu creio que há uma palavra e um escape que o Senhor sempre dá. Obrigada, Jesus. Porque a palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu falo que depois do congresso houve muitos combates. Para mim, eu falo para quem eu sei, né? Para a Ionara, para a Lisiane, para tantos outros. E a gente sabe que depois de um grande avivamento, depois de uma grande palavra, sempre vem um grande combate. E a gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Por isso que eu sempre digo que o congresso só começa quando termina. Eu nunca me maravilho com a palavra, com aquilo que foi ministrado no dia e tal. Eu tento me preparar para o pós. Porque depois o negócio pega. Eu estou passando pelo congresso de Parfa até hoje, irmãos. O congresso começou agora. Então, porque há uma responsabilidade, uma palavra que foi dada nas nossas mãos e a gente precisa realmente assumir. Fala para a pessoa do seu lado assim, avivamento não é brincadeira. Fala para ele, avivamento não é barulho, não é música agitada, não é oba-oba. Diga para ele bem assim, é o caráter de Cristo dentro de você. É por isso que o negócio está pegando fogo, porque o caráter de Cristo ele vai vir para nós. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Esse negócio de cantar é bonitinho, irmão, mas na hora que o negócio começa a funilar... Posso falar uma coisa para vocês? Eu estou me conhecendo. Nunca me esqueço que uma vez a Laine falou comigo assim, você tem problema com ciúmes? Ou com uma outra coisa, não lembro o que foi. Eu falei, não, eu não tenho não. Eu falei, eu sou ótimo, eu estou bem. Não, eu sou perdão. Eu falei, eu sei perdoar.
Eu sei, todo mundo é assim e eu consigo, não sei o que. Nós sentamos lá na mesa da casa de manhã. Aí ela disse para mim assim: cuidado com a baratinha do seu coração. Porque aí ela começou a dar o exemplo do livro de David, né? Ela dizendo que um hotel, uma casa abandonada, quando está totalmente sujo e horrível aquele lugar, tem rato, tem escorpião, tem aranha, tem tudo naquele lugar. Quando acende a luz, o que esses bichos fazem? Eles correm e se escondem. Aí ela começou a usar essa comparação e falou assim: quanto mais você ora em línguas, mais a luz de Deus vai iluminar as trevas que há dentro de você, e essas trevas vão ser expostas para sair. Então essas baratinhas, elas vão ter que ser descobertas para morrer. Então Jesus, ele nunca vai deixar você e eu do jeito que a gente está. Sempre, todo dia vai ter uma área na nossa vida que o Senhor vai ter que remover, tirar, para que o caráter dele seja aperfeiçoado dentro de nós. Então, seja bem-vindo, porque ser cristão é você deixar Jesus moldar você por dentro. E você, como um cordeiro, ser um seguidor, morrer todo dia. Aleluia. Amém? Quem quer morrer aqui? Amém, Deus. Certeza, irmão? É uma escolha. Olha para você mesmo como Jesus te vê. Eu não li essa conversa ainda, viu, Rosa? Rosa hoje falando: que música é aquela que você cantou quinta-feira e tal. Eu lembro que eu só escrevi para ela assim: essa música é a minha história. Porque num tempo tão difícil você precisa se descobrir quem você é em Jesus. Assim como João Batista, ele tinha uma convicção tão firme de quem ele era e o porquê que ele estava aqui na terra. João capítulo 1. Versículo 29. Amém? Misericórdia. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei
e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Anteontem, eu estava ouvindo uma ministração pela quinta, sétima, não sei quantas vezes. Só essa semana eu estava ouvindo a fio o corte do Machado. Deus me deu uma direção esses dias de realmente eu ficar um tempo quietinho e ouvindo essas ministrações. Só que essa ministração eu já assisti 1000 anos, né? Só que aí agora eu estou tendo uma outra experiência. Eu estou rebatendo nessas ministrações e cada vez que eu assisto é algo diferente que vai acontecendo dentro de mim. Irmãos, eu nunca chorei tanto na minha vida com essa ministração como eu chorei esses dias. E aí, durante a ministração, essa parte que o Weber fala sobre você ser um seguidor do Cordeiro, ele fala bem assim: se alguém perguntar para você o que você é, você responda: eu sou um seguidor do Cordeiro. Aí ele falou bem assim: mas se você realmente é um seguidor, preste bem atenção no que o mestre está falando e obedeça. Aí ele falou assim: leve muito a sério esse negócio de perdoar, de amar, de andar 2 milhas, de dar outra face, de você ser paciente, de você ser longânimo, de você ser isso, de tá. Só que isso aí impregnou no meu coração e eu comecei a chorar compulsivamente e eu não conseguia parar. Porque quando você começa a orar em línguas realmente, de fato, tudo que é ruim dentro de você vai começando a ser manifesto e o Espírito Santo vai trazendo à tona. E você vai se enxergando. E eu comecei. Isso era umas 3 e pouca da tarde, mais ou menos. Aí na hora eu liguei para a Cecília, liguei para a Lisiane. E a gente começou a compartilhar. E eu falando para elas sobre a questão da palavra. O que aconteceu? Quando eu terminei de ouvir a ministração, eu deitei no sofá e comecei a ler essa passagem sobre a vida de João. E aí João está dizendo aqui o seguinte, que quando ele veio aqui para a terra, ele veio com um propósito: anunciar a vinda de Cristo. E aí o Senhor começou a falar a realidade do corpo e da liderança da igreja nos dias de hoje. E aí Jesus falou comigo assim: filho, muitos pastores, muitos líderes, eles não se comportam assim. Porque eles acham que eles vieram para a terra para construir um reino para eles mesmos e construir discípulos e criar discípulos para eles. E ele falou assim: João poderia muito bem ficar com ciúmes. Por que os meus 2 discípulos saíram daqui para seguir Jesus? Só que João, ele tinha tanta convicção no coração dele por que ele veio, que no coração dele havia tanta paz. Embora ele fosse humano, havia paz. Ele sabia o propósito por qual ele tinha vindo na terra. Aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa questão de que a igreja não é minha, a obra não é minha, e que há tempo para tudo, e que eu não tenho que ficar sendo dono de ninguém, e e eu... Aí dormi. Um sono de 30 minutos, mais ou menos. Tive um sonho, ou uma visão. Bem, falei para a Lesiane que foi uma visão, porque eu nunca tive essa experiência, né? Mas na visão, eu estava na área da minha casa, e eu subi a escada da casa de Onara, para chamar Onara para alguma coisa. Só que, irmãos, assim, foi muito real. Muito real. E quando eu subi, aí eu lembro que eram umas 18 horas no sonho, umas 18 da tarde, assim, o céu já estava tudo escuro. Eu subia e eu via o vulto de uma pessoa que eu conheço, só que o vulto dessa pessoa é meio esfumaçado, como se fosse um fantasma.
E essa pessoa estava aqui assim, eu olhava, me assustava, voltava, e a pessoa não olhava para mim, ela flutuava do meu lado. E a pessoa falava bem assim, não olhava para mim e ficava bem assim. E quando eu olhava para a pessoa, eu falava bem assim, isso é demônio. Eu falei, eu te repreendo, diabo. Eu falei, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Eu comecei a repreender o demônio que estava usando a imagem da pessoa no sonho. Aí, quando eu olhava, ele olhava para mim, pegava meu dedo, torcia e falava bem assim, você acha que eu não vou acabar com o seu ministério? Você acha que eu não vou destruir você? Você acha que eu não vou acabar com a sua vida? Aí você está pensando que eu estou brincando? Eu vou acabar com você. E aí eu abria minha boca, começava a repreender e falava assim, mas o sangue de Jesus, e eu começava a repreender. Ele botou a mão na minha cara e falou bem assim, eu vou entortar você inteiro. E eu vou acabar com você. E aí eu olhava para ele com a boca, no sonho eu não conseguia falar, minha boca ainda ficava meio que torta ainda assim, e eu falava para ele assim, falei, mas você não tem autoridade nenhuma, porque o sangue de Cristo está sobre mim, e você já foi destruído lá na cruz do Calvário, e você não tem poder sobre mim. E aí quanto mais eu falava, ele ria. E aí eu acordei. Quando eu acordei com o coração e falando, eu sou um seguidor do Cordeiro, eu sou um seguidor do Cordeiro, eu sou um seguidor do Cordeiro. E chorando. E eu fiquei deitado naquele sofá ali por um tempo e fiquei pensando em tudo aquilo que estava acontecendo. E eu falo para a Lisiane que para mim aquilo era muito real, porque o mundo espiritual ele existe. E o diabo ele sabe que se você entender a missão e o propósito e a palavra que você recebeu, se você entender e cumprir, você vai fazer o maior estrago nessa terra para ele. Aleluia. Só que a grande questão é que a gente ainda não acordou. Fala para a pessoa do seu lado, diga para ele assim, eu não quero meter medo em você. Não quero meter medo. Mas o diabo ele tem só uma finalidade: roubar, matar e destruir o seu ministério por completo. A palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você não está, meu irmão, então descubra qual é o propósito que Deus tem para você, porque você vai incomodar o inferno muito. Aleluia, Deus. Eu tenho certeza que o meu nome está sendo conhecido lá. E eu sei por causa de muitos embates. Lembra que eu falei quinta-feira? Meu problema não é ninguém. Meu problema não é ninguém. A grande questão é que eu levantei as minhas mãos um dia. Ele olhou para mim e levou a sério cada palavra que eu falei. Obrigada, Jesus. E eu quero despertar você nessa noite para que você entenda algo. Pedro falou no início, eu estou aqui, é o ministro de boné, é o ministro de brinco, é o ministro de alagador, não sei o que, é muito legal, eu acho isso massa ouvir isso dele. Pelo menos ele se encontrou. Não vive em comparação, não vive tentando achar um lugar, ele já se encontrou. Enquanto você está tentando se encontrar, irmão, se acha. A palavra que Deus ela libera para você, ela tem que ser acompanhada de fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Receba essa palavra como mansidão no seu coração, a palavra que Deus já plantou, que já liberou sobre você, a medida certa para o seu chamado, para aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, para que se cumpra. Cada coisa que você tem vivido, cada luta que você tem vivido, cada dor que você tem vivido, é só uma medida que o Senhor está dando para que você entenda que isso faz parte do chamado que Deus tem para você nessa terra. Ser como João Batista não é fácil, porque você ir para o deserto e clamar é ter uma responsabilidade de você ouvir o coração de Deus e não clamar algo de você mesmo, mas você clamar o que está no coração de Deus. Você tem um chamado, diga eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Quantos estão orando em línguas aqui?
E quantos estão se deixando ser corrigidos pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Mais ou menos. Pedro levantou. Tem sido fácil, irmão? Não. Não. Talvez a sua área que Deus tem mais tratado dentro de você, por exemplo, essa área da timidez. Quantos têm tido barreira com essa questão da timidez? O Senhor tem te mandado ir, levar a palavra, pregar o evangelho, e você tem passado com tanta vergonha e não tem tido a coragem, a ousadia para poder fazer isso. Mas o Espírito Santo tem te colocado em lugares que você precisa vencer isso. Você tem vencido isso? Seja qual for a área, seja perdão, seja, não sei. Mas o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de a gente deixar o Espírito Santo acelerar o processo, porque ele tem urgência. Elisandro falou comigo hoje assim: é assim mesmo, irmão. Fica trancado no quarto e continua morrendo. Isso é só um pouco do que eu estou dizendo para vocês, porque ele já começou a já ir em lugares que eu não imaginava. E eu falei assim, ó, ele já está tratando isso aqui. Ela falou, gente, ele já está aí? Eu falei, já está nessa área. Porque eu entendi que a minha responsabilidade como indivíduo no corpo de Cristo tem que começar a acelerar e tem que ser rápido. Eu faço parte de uma geração que anuncia a verdade, que prega o evangelho, não por causa de uma teologia, não por causa de um grande estudo, não por causa de um exemplo de pessoas, mas por causa de um exemplo de vida. Eu falei isso quinta-feira, eu não quero ser alguém que imita a unção do outro. Ele tem permitido eu passar por lugares para que essa pregação seja viva dentro de mim. Fala para a pessoa do seu lado, você quer ser um pregador do evangelho, meu irmão? Você quer ser um pregador do evangelho? Ora em línguas. Porque quando você começar a orar em línguas, fala para ele. Entendeu, Moura? Orar em línguas vai te levar para morrer. Não tem outro caminho. Quanto mais tu orar em língua, tu vai morrer. Diga comigo, Cristo em mim é a esperança da glória. Então o problema não é enfermidade. Hoje eu aprendi isso, achei isso maravilhoso. Não tem um problema com enfermidade, não tem um problema com doença, não tem um problema com pobreza, não tem um problema com escassez, porque tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário. A minha luta, ela é contra a incredulidade do meu coração, que não se submete àquilo que Jesus já fez. Olha, repete. Ah, Jesus, Leonardo, aí você pegou pesado. Aí você mexeu com o meu QI. O meu problema A é minha luta, a minha crise, o meu problema não é contra a enfermidade, não é contra a doença, não é contra a escassez, não é contra a pobreza. Porque tudo isso, Jesus, ele já venceu na cruz. Já está feito. Agora o grande problema, a minha luta é contra a incredulidade que eu tenho no meu coração por não crer o suficiente no que Jesus já fez. Aleluia. Porque já está feito. No dia que eu entender, por isso que eu estou falando desde o início, essa semente, essa palavra que Deus vai lançar no seu coração, ela é a base de algo que o Espírito Santo vai gerar dentro de você para que você cumpra essa chamada aqui na terra. Porque quando Deus lança uma palavra, essa palavra, como diz o Weber, ele vem com uma cápsula, e essa cápsula ela já vem pronta. Então diga comigo, fé, ela vem acompanhada de firmeza, convicção, ousadia e exultação. Olha que delícia. Porque fé é você, por exemplo, dançar antes de você ver a alegria se manifestar. E eu sempre dizia isso, Deus me deu um título de uma música, até hoje eu não consegui compor. Eu falei, gente, dançando sobre o deserto. Como que eu vou dançar sobre o deserto? Nunca fiz a música desse jeito, mas o título está na minha mente já tem muito tempo, uns 10, 15 anos. Dançar sobre o deserto. Dançar sobre o deserto é você entender que por fé você já venceu tudo aquilo ali. Então faça a palavra de Deus funcionar dentro de você. Não tem nada que nós possamos fazer porque a obra é dele, o ministério é dele. Ele é o dono e ele já fez. Amém? Abra aí Hebreus.
Lisiane, vai perguntando para a Lisiane. Por que Rafael não conclui a palavra? Nunca conclui a palavra. Porque eu só vou na medida que Deus manda. E o concluir a palavra é você ser fiel à medida que Ele deu para você. Não pregue além. Pregue o que você vive. Amém? Hebreus 3. Deixa eu ver se é 3, gente. Hebreus 4. Amém? Amém. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Falhado como? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por quê? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós os que cremos. Quem crê entra no descanso, conforme Deus declarou. Então Deus, Ele liberou uma palavra no seu coração. Se essa palavra que Ele semeou dentro de você não for acompanhada por fé, e você não gerou isso dentro de você, não deixou que essa semente gerasse um fruto, vai ser simplesmente mais uma palavra, não por culpa dela, mas por causa da sua incredulidade e por você não crer. Ela não funcionará em você. Valorize essa semente, porque, como eu falei nesse instante, que a fé ela é acompanhada de exultação. Quando Deus ele libera uma palavra para o seu coração, isso quer dizer que essa palavra dentro de você já produziu alegria, independente da circunstância que você esteja vivendo. Seja qual for o tamanho da situação que você esteja vivendo, você recebeu uma palavra, a alegria já foi manifesta dentro de você. Obrigada, Senhor. Obrigada. Diga comigo assim: deserto, luta, circunstância. Eu recebi uma palavra. E essa palavra, acompanhada com fé, dentro de mim, já produziu perseverança, já produziu ousadia, intrepidez, alegria, exultação. E eu posso me alegrar, porque na cruz o Senhor já fez tudo. Eu não tenho falta de nada. Diga: a única coisa que eu preciso é essa palavra que o Senhor já liberou dentro do meu coração. Diga: por isso que a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Quem recebe essa palavra? Amém, Deus. Amém? Amém. 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 Pastor Leonardo. Não sei mais nem o que é que eu vou fazer aqui, né, gente? Graça e paz. Aleluia. Vou só vir aqui para aparecer na filmagem, para provar a Lisiane que eu obedeci, que eu vim. Porque ela me deu uma ordem: você vai ministrar domingo. Eu falei: amém. Você tem uma palavra? Aí eu botei só a mãozinha assim. Tô aqui, viu, B.O.? Amém, que Rafa, né, nos presenteou com essa palavra. Mas coincidentemente, não sei se é a igreja ou todo o corpo, ou se é só a gente. Eu fiquei assim, eu falei: o que mesmo? Eu pensei que era só eu que estava assim. Mas essa palavra que Rafael falou é a mesma que está queimando também dentro de mim, nessa questão de obediência, de você obedecer, agradar ao Senhor. E hoje eu me questionei, eu falei: Deus, por que é tão difícil obedecer ao Senhor?
Por que é tão difícil? Porque às vezes a gente se depara com situações que são montes, que se formam uma parede. E você parece que você não tem nem mais Deus. Parece que Deus não te ouve mais. Parece que você não consegue alcançar. Eu hoje estava clamando, falei, Deus, parece que o céu está de bronze para mim. Pai, rasga os céus para mim, Deus. Por que está tão difícil? Por que essa situação? Por que eu não consigo vencer essa situação? E aí Deus vem e responde. E é uma resposta que eu já ouvi. É a mesma resposta. A mesma resposta. Só que eu não obedeci. Eu não obedeci. E a dificuldade é essa, de crer realmente que já está tudo feito. O problema não é a situação em si. O problema não é o que eu estou sentindo, se o céu está de bronze ou não, se Deus está me ouvindo ou não. O problema não é esse. O problema é que é a dificuldade de eu crer no que já está feito. O que Rafael falou. Por isso que eu falei, repete. Que é isso. É isso. Às vezes a dificuldade que a gente tem de eu saber que já está. É muito fácil. Está muito fácil assim. A gente parece que precisa pagar uma penitência. Eu preciso pagar alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa, mas é só isso. É só crer. A gente quer alguma coisa mais difícil. Parece que o fácil não vai funcionar. É tipo assim, o de graça não presta, né? Eu preciso pagar. Ah, fulano tal tá dando ali um negócio de graça. Esse negócio de graça não presta. A gente julga logo. É muito difícil, meus irmãos. E aí, a palavra que Deus me deu foi aqui em Mateus. Vamos abrir aqui rapidinho. Eu vou ser breve, viu, gente? Mateus 21. Versículo 28. Amém? A parábola do pai e dos dois filhos. Agora, qual a vossa opinião? Qual é a vossa opinião? Vamos ler isso aqui e você julga. Julgue aí você mesmo. Julgue a situação. Não precisa responder para mim. Mas responda, busque uma resposta daí onde você está. Dê a sua opinião, dê uma resposta a isso que a gente vai meditar aqui agora. Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas esse filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhe revelou: Com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Meu Deus. Portanto, João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Gente, por que a gente não acredita? É muito forte isso aqui. Eu, na hora que veio a palavra, veio essa questão do filho, o que disse que ia e que não foi, e o que disse que não ia e foi, né? Eu não tinha lido o texto todo.
veio e queimou essa palavra dentro de mim. Mas Jesus falou, com toda certeza eu vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. E eu fiquei, Pai, meu Deus, me ajuda, Jesus. Aumenta a minha fé, para eu crer que realmente já está tudo feito. Pai, me ajuda a sair desse lugar, Senhor. Que o diabo não tem direito, não tem direito. Eu sou um seguidor do Cordeiro. E o diabo não tem direito de me aprisionar nessa situação. O diabo não tem direito de aprisionar a gente em qualquer situação que queira nos parar, meus irmãos. O diabo não tem esse direito. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. E eu compartilhando com a irmãzinha ontem, e aí eu falei com ela, muitas vezes as questões emocionais que vêm nos abater e entrar em combate com a gente, você vence aquilo com a palavra, você confessa, você ora em línguas, né? Você vai para o jejum, você vai para as práticas espirituais para você sair daquela situação emocional, que vem um combate das suas emoções. Mas quando você está sentindo algo físico, que é no seu físico, que realmente você está sentindo aquela dor, que é algo que o médico pega e te dá um parecer e fala, é isso, tá aqui, ó, o exame está provando. É muito mais forte. Para você tem que realmente crer realmente que aquilo ali, que aquele parecer, porque quando é nas suas emoções, é você que está sentindo, você não tem testemunha. É você e sua alma ali, que está sentindo aquelas coisas, não tem ninguém mais vendo, nem sentindo com você. Mas quando tem algo que alguém testemunhou, que o médico mostrou e falou, olha, você está assim, assim, você vai morrer. Tem uma testemunha. O combate é mais forte. Realmente. Mas a vitória também não é diferente. A vitória não é diferente. O recurso é o mesmo que nós precisamos usar. E essa semana eu venho combatendo uma situação de enfermidade. E aí quando foi hoje... Robson hoje está no SAMU. Aí eu falei, eu vou ligar aí pro SAMU me atender.